Salve galera, treinador Wilson na área e hoje estou gravando diferente, hein? Não estou no Ironberg, vim visitar a academia do meu querido professor Gilmar Pinto Guedes, da Ana e do Kron, academia DKG. Vamos dar uma olhada lá na academia? A academia está diferente hoje em dia, né? Eu comecei, depois que me formei, eu comecei a trabalhar aqui, estagiei, comecei a trabalhar aqui e era uma academia de bairro de musculação. Hoje a gente tem aqui a parte de treinamento funcional, né? Com a especialidade aqui é da treino para atletas. Então tem o pessoal do surf, o pessoal da luta, que faz o treinamento aqui coordenado pelo professor Kron. Vou fechar um pouco a porta aqui para não ficar tanta iluminação. Vou apresentar rapidamente para vocês aqui a academia e contar um pouquinho da minha história quando eu me formei, né, que foi em 2002, 2003. Comecei a trabalhar aqui, na época eu já estagiava aqui na musculação. E essa área aqui de baixo era toda de equipamentos de musculação. E foi uma boa experiência, eu fiquei aqui acho que 6 anos, de 2003 até 2009, se não me engano, foi por aí. E aprendi muito, né? Esse aprendizado vem muito do professor Gilmar aí, que colocava em prática tudo que a gente aprendia na faculdade. Então é isso. Hoje em dia ainda tem musculação aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é lá a parte de cima. Vamos subir aqui para dar uma olhada. Eu acho que tem gente aqui, a Ana me deixou a chave e eu tô sozinho aqui embaixo, mas eu acho que tem um rapaz aqui treinando. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante, ó. Quem conhece o Gilmar vai saber, ó, Gilmar e a Ana, na época que o Gilmar era fisiculturista e a Ana também. E nos primórdios da musculação, hein? Olha lá que bacana. Muito bom, né? Olha o físico da Ana, incrível. Bom, vamos subir mais um pouquinho a escada aqui, ó. Hoje eu tô sozinho, tô sem o meu cameraman, sem o Jean. Estamos gravando aqui na raça. Antigamente aqui era uma sala de spinning, parece que agora é uma sala de avaliação e condicionamento físico da academia DKG. Vamos ver a musculação aqui, ó, tá chegando. Ó, a musculação tá firme e forte aí. E aí, Arthur, beleza? Aí, Arthur aí, competidor de fisiculturismo. Como você tá? Beleza? Tá vendo um videozinho aí mostrando a academia do Gilmar? Então é isso, pessoal. Tô bacana a foto aqui do Arnold na parede. Academia Old School. Então, era aqui. Na verdade, essa parte aqui antigamente era uma sala de ginástica. Eu dava aula de luta aqui, dava aula de kickboxing durante muitos anos também. Mas a musculação eles transferiram de baixo aqui para cima. Então tem ótimos equipamentos aqui, ó, dessa marca Athletic. E a academia funciona também para musculação, mas acho que é um treinamento mais personalizado. Deve ser com o número de pessoas limitado por horário, né? Mas é interessante. Quem quiser conhecer aí, está convidado. Academia DKG. Galera, essa primeira parte eu queria apresentar para vocês a academia, onde eu me formei como professor aqui, fui forjado na musculação aqui da academia, na época a Companhia do Físico, né? Mas o que eu quero falar hoje para vocês é sobre crossover. E na verdade eu vim aqui, eu poderia ter gravado lá na Ironberg, onde eu sempre gravo meus vídeos, só que na Ironberg você não tem um crossover. Na verdade tem um crossover, mas não tem o crossover que eu quero, que é esse aqui, ó. É um crossover menor, tá vendo? Que os braços são em diagonal para frente. Acho que dá para ver aqui a diferença, né? O crossover que a gente tem lá na Ironberg é um crossover grandão. E o problema de gravar lá é que o crossover ele fica bem no corredor de passagem. Então, se eu fosse gravar ali, ia ser complicado. Ia ter que ir a um horário que não tivesse muita gente. Sempre tem gente na academia 24 horas. Tá sempre uma galera treinando pesado lá. Bom, então me desculpem aí pela tremedeira da câmera, porque eu tô sozinho, ó. Tô aqui gravando no pau de selfie. E é isso aí, com conhecimento e coragem só. Então vamos gravar aqui, vamos falar do crossover? Eu vou mudar a câmera, vou deixar a câmera parada agora. E vou falar um pouquinho sobre
a execução do exercício crossover. Bom, então vamos lá, bora. Já preparei aqui a polia para fazer. Antes de mais nada, quero pedir desculpa para vocês por conta do áudio. Eu estou testando o microfone aqui, é o meu pessoal, e é um microfone ainda amador, né? Então ele acaba dando um pouquinho de eco. Mas espero que vocês gostem aí das informações que é o mais relevante e importante do canal e para o vídeo. Bom, como eu falei antes, preparei aqui o crossover, vou executar algumas repetições e depois eu vou comentar sobre o exercício. Então vou iniciar. Bom, algumas coisas aqui que eu já posso comentar é o seguinte. Quando o crossover está pesado, fica difícil de estabilizar o tronco. Então, a tendência é eu inclinar o tronco para frente. E toda vez que eu inclino o tronco para frente, eu perco a angulação do crossover. O crossover tem como objetivo trabalhar as fibras da parte inferior do peitoral. Esse é o diferencial do crossover, comparado com os outros exercícios. E para isso, eu preciso colocar o meu movimento de adução dos braços em diagonal para baixo, para trabalhar essas fibras da parte inferior do peitoral. Quando eu faço isso reto, eu consigo da maneira correta. Só que quando eu inclino muito o tronco, eu perco essas fibras da parte inferior e o movimento se assemelha mais a um crucifixo reto e não um movimento de crucifixo declinado, que é o objetivo. Segundo ponto interessante também, e o mais relevante aqui, que é tema desse vídeo, é a altura do crossover. Esse crossover aqui, ó, ele já tem uma altura mediana, ele não é tão alto. Se eu estivesse lá na academia na Ehrenberg ou nos crossovers tradicionais, a altura já é bem mais em cima. Vocês perceberam o quanto de dificuldade eu tive para tirar para iniciar o movimento? Então isso também é muito relevante. Porque quando eu inicio o movimento, o meu ombro ele chega no limite, no teto articular. E eu tenho uma pressão da cabeça do meu húmero, e essa pressão, ao longo do tempo, pode gerar um impacto de bursite, tá? Então, esse início de movimento, ele é dificultoso quando eu coloco o crossover com altura muito alta. Mas a característica do crossover é realmente essa, é de ter a polia alta. Só que as pessoas não entendem que eu consigo ainda fazer o mesmo movimento em diagonal para baixo, para trabalhar a parte inferior do peitoral, sem ter a necessidade de colocar a polia lá em cima. Eu posso abaixar um pouco a polia. Então deixa eu mostrar para vocês. Ó, tô colocando a polia aqui na altura do meu ombro. Tá vendo? A minha empunhadura já fica próximo do meu ombro, tá um pouco mais baixo ainda. Vou fazer algumas repetições agora para vocês verem a diferença. Ó, como eu já consigo sair com muito mais facilidade sem forçar o meu ombro. Para voltar também é muito mais fácil. Quando o crossover está mais baixo também, aquele primeiro ponto que eu falei do equilíbrio, ele melhora. Então com a polia mais baixa eu vou ter mais equilíbrio. Percebeu que o movimento ele ficou a mesma coisa. Consegui manter a contração da parte inferior com o movimento em diagonal para baixo. Não teve diferença de colocar aqui em cima. A única diferença foi o desgaste que eu tive para conseguir abaixar e iniciar o movimento e depois para finalizar. Então esse ponto é muito relevante. Mas por que as pessoas não raciocinam isso e utilizam o crossover lá em cima? Elas fazem isso pelo mesmo motivo que a minha esposa corta o frango no meio. Tô falando brincando, mas tem uma parábola interessante que conta uma história que diz respeito a essa mesma ideia aqui do crossover. Tinha uma mulher que cortava o frango no meio. Eu gosto de brincar aqui falando que é minha esposa aqui, eu falo só pra ela ficar brava. Então minha esposa cortava o frango no meio. E eu perguntei pra ela, bom, por que você corta o frango no meio? E ela respondeu, porque minha mãe me ensinou assim, minha mãe fazia assim, cortava o frango no meio e eu aprendi dessa forma. E aí a gente foi perguntar pra mãe dela por que ela fazia isso. E a mãe dela respondeu que a mãe dela fazia isso, a avó da minha esposa, também cortava o frango no meio. Então nós fomos até a avó. E a avó respondeu que ela cortava o frango no meio, porque na época o forno que ela tinha era muito pequeno, e se fosse o frango inteiro não caberia. E ela precisava cortar no meio para caber o frango. E é por esse mesmo motivo que as pessoas fazem o crossover
lá em cima. Antigamente, as polias, elas eram fixas, não eram móveis. Então, não tinha essa possibilidade de colocar a polia aqui, lá embaixo, lá em cima. Ela não era regulável, tá? Ela existia ou aqui em cima, sistema de cabos aqui em cima, ou existia uma outra polia embaixo, simultaneamente. Eu poderia fazer ou em cima ou embaixo. Eu não tinha uma altura intermediária que eu posso ter nos crossovers de hoje em dia. Então, os fisiculturistas e as pessoas que treinavam musculação antigamente, elas acostumaram a fazer o crossover dessa forma. E quando surgiu a polia móvel, eles não prestaram atenção que a questão da altura da polia tinha relação com a impossibilidade de mexer a altura da polia. Eles continuaram fazendo da mesma forma. Eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos do crossover do Dorian Yates. Então, talvez quem é mais... a galera aí onde estuda a musculação vai lembrar. Mas eu vou colocar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Então percebe aqui, ó, o crossover, ele ou é em cima ou é ali embaixo. Vocês podem ver aqui atrás do Dorian Yates que o crossover ele tá alto e ao mesmo tempo ele tá fazendo embaixo. Existe uma polia embaixo e existe uma polia em cima. Então é isso que eu tô falando para vocês, pessoal. O crossover ele era fixo, não era móvel. Vou colocar isso aqui na prática para entender quais as principais diferenças da polia alta e a polia baixa. Então a primeira vantagem que eu tenho quando eu abaixo a polia é a altura ficar mais confortável e tirar o meu ombro de uma posição que é potencialmente lesiva. Então eu consigo iniciar e terminar o movimento sem forçar o ombro, tá? Além disso, eu vou ter mais equilíbrio para fazer. Quando a polia está um pouco mais baixa, eu consigo ter mais equilíbrio. Outro ponto muito importante também, e talvez, na minha opinião, mais relevante, é a questão do braço no momento. Quando a polia está no alto e eu faço o movimento em diagonal para baixo, os cabos determinam o braço no momento. O que é o braço no momento? É o quanto eu vou ter de vantagem mecânica que vai alterar a resistência, vai alterar o torque, deixando mais difícil ou mais fácil. Isso é muito fácil de ver com halteres. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma rosca direta com halteres, vocês conseguem entender que o início do movimento aqui, por mais que esteja pesado, é um início fácil, eu consigo fazer isso. Se tivesse, sei lá, 50 quilos aqui na minha mão, eu conseguiria fazer esse movimento. Mas conforme eu vou subindo, o movimento vai ficando mais difícil, porque aumenta o meu braço no momento, que tem relação com a distância do eixo do cotovelo, que é o eixo articular aqui do exercício, com a linha da força, que está relacionado aonde eu estou segurando, que é o ponto de apoio do peso sobre a minha articulação, e no caso aqui é a mão. Então aqui fica fácil, conforme eu vou subindo, eu vou aumentando essa distância, percebe? Como se fossem duas linhas verticais, cotovelo e na minha mão, que é o peso. Conforme eu vou subindo, vai aumentando essa distância. Ó, aqui é a distância, aqui o braço no momento é maior. É o ângulo de maior distância entre peso e o cotovelo. Conforme eu vou subindo, depois de 90 graus, ele diminui. Então vai ficar mais fácil, tá? Esse é o braço do momento. Isso também se aplica na polia. De forma que quando a polia está alta, o meu braço do momento, para iniciar o movimento, ele tem uma característica de ter uma resistência maior. Então ele é mais pesado. E conforme eu fecho, o cabo vai se aproximar do meu ombro e vai tornar o braço do momento menor. Então o torque diminui. Por isso que aqui no final do crossover com a polia alta, ele é mais fácil. E aqui, no início, ele é mais difícil. Então, quando eu abaixo a polia, eu tenho uma outra vantagem, que é de ter o braço do momento menor no início e mais difícil no final, pela altura do cabo. O cabo vai estar inicialmente mais perto do meu ombro do que se tivesse com a polia lá em cima. E no final, ele vai estar mais longe do meu ombro, quando comparado com a polia lá em cima. Isso significa o quê? Que para iniciar, eu vou deixar o peso um pouco mais leve e conforme eu vou fazendo o movimento de contração do meu peitoral, o cabo proporciona pelo braço do momento que fique mais difícil. Então tem uma contração com um perfil da resistência de fácil para difícil, que é exatamente o oposto do que eu tenho quando a polia está alta. Então, além da vantagem da polia estar mais baixa para eu iniciar um movimento e terminar um movimento, eu também vou ter a vantagem da estabilização e vou ter a vantagem do braço do momento estar a favor da minha contração.
A maioria dos exercícios de peito, a contração se dá nessa fase de que o músculo está mais alongado. Então você vai ter os crucifixos, os supinos. Na verdade, todos os exercícios que você faz com barra e halteres, ele tem esse perfil da resistência, de ficar mais difícil embaixo. Enquanto em cima, você quase não tem resistência. Já percebeu quando você faz crucifixo? Aqui é muito difícil. Se tivesse, imagina que eu estou deitado aqui, tá? Fazendo um crucifixo. Quando eu abro o braço, aqui é muito difícil. E aqui é fácil. Por quê? Porque não tem gravidade, eu não estou com halteres. E na polia isso se dá de outra forma, mas também existe esse braço do momento. De forma que a polia mais baixa vai facilitar para eu iniciar o movimento e vai tornar o movimento mais difícil, a resistência vai ficar maior no final do movimento. Essa fase final é importante eu ter uma resistência considerável também para gerar mais hipertrofia, porque eu não tenho isso nos outros exercícios. Então eu necessito ter um exercício onde vai gerar mais resistência no final. Percebem? Quando eu gero mais resistência no final, eu estou colocando meu músculo numa condição de contração que ele não está acostumado a fazer força, ou está acostumado muito pouco. Então o crossover com a polia mais baixa também tem essa vantagem. Pessoal, eu acho que só esses motivos que eu já comentei aqui com vocês, que são 3, né? Tem relação com deixar a polia um pouco mais baixo, que já convencem a maioria das pessoas que começam a analisar isso com olhos mais críticos. Mas ainda vai ter aquela pessoa que vai querer utilizar a polia lá em cima, porque ela quer manter o perfil da resistência com mais força, mais torque quando está alongado, tá? Tranquilo, beleza. Mas vou dar uma outra dica agora. Por que, ao invés de subir a polia, a gente não faz ao contrário? A gente desce. Mantém a polia baixa, numa altura média, né? Mais baixa do que o habitual. Segura a polia, tira ela de uma forma tranquila, que tá fácil, e faz um movimento de joelho. É exatamente igual como se a polia estivesse alta. Porque a angulação do cabo, ela vai ficar idêntica, como se a polia estivesse alta ou estivesse em pé. Como eu falei antes, a única coisa que mudou foi a minha altura e não da polia, tá? Mas a relação do cabo é a mesma. Um ponto também interessante quando eu ajoelho é que eu aproximo o meu ponto de apoio, que antes era o pé e agora é o joelho, ao eixo articular. Dessa forma o movimento fica mais concentrado. Se o movimento fica mais concentrado, eu tenho maior capacidade de gerar tensão no peitoral. Percebe? Faz essa experiência quando você for fazer crossover. Coloca a polia lá em cima, tenta sentir qual é o perfil da resistência. Se é mais difícil aberto e se é mais fácil fechado. Depois, abaixa a polia, coloca a polia aqui numa altura média e faz também o movimento. Vê se eu estou correto. Se aqui vai ser um pouco mais fácil, vai ser mais difícil no final. E por fim, deixa a polia na mesma altura, segura a polia e você ajoelha, você abaixa e faz o movimento. Percebe que o perfil da resistência vai ficar como se a polia estivesse lá em cima, tá? Só que você vai conseguir levantar mais peso. Quanto mais perto o meu apoio do meu eixo articular, mais capacidade de gerar tensão eu vou ter. O meu cérebro vai entender que eu tenho mais equilíbrio e ele vai gerar mais tensão no músculo. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Então, se vocês ficaram até o final do vídeo, peço para vocês os 3 Cs. Compartilha, curte e comenta. Se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Quem não me segue no Instagram, aproveita lá e entra personal Wilson JR. Se você tiver alguma dúvida sobre os temas que a gente tratou aqui nesse vídeo hoje, comenta lá que eu pessoalmente vou responder, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, até a próxima.